meu marido anunciou um jantar de ação de graças. Estou vendendo a casa. Minha namorada precisa de um lugar maior para os filhos. Nossos filhos adultos ficaram perplexos enquanto ele detalhava sua nova vida. Levantei-me em silêncio, fui até minha bolsa e entreguei um envelope a ele. Já que você está fazendo anúncios, eu disse. Dentro do envelope, o molho de cranberry ainda borbulhava no fogão quando o telefone de Taylor vibrou pela 7ª vez naquela manhã. Observei olhar pela porta da cozinha, seu rosto se iluminando de um jeito que eu não via há meses. Pelo menos não para mim. Querida, você pode me ajudar a tirar o peru dali? Gritei, lutando com o peru de 9 quilos que estava assando desde o amanhecer. A cozinha cheirava a salva e manteiga, exatamente como a da minha mãe quando eu tinha a idade da Faith. Eu estava acordada desde as 5, determinada a tornar este dia de ação de graças perfeito. 1 minuto, ele murmurou, os polegares voando pela tela. Eu mesma levantei o peru, sentindo a dor familiar na lombar que me lembrou que eu não tinha mais 25 anos. 47 anos, e meu marido não conseguia se desvencilhar do celular por tempo suficiente para me ajudar com a refeição que eu havia passado uma semana planejando. Mas engoli a irritação. Hoje era sobre família. Hunter tinha vindo de Chicago na noite anterior, lindo com seu paletó novo, mas com os olhos cansados. Seu trabalho de consultoria era exigente, mas ele se esforçou para estar ali. Faith chegou naquela manhã com sua energia impetuosa de sempre, com os braços cheios de garrafas de vinho e histórias sobre seu programa de pós-graduação. Vê-los novamente à mesa da nossa sala de jantar, rindo e colocando o papo em dia, fez com que cada hora de preparação valesse a pena. A sala de jantar parecia perfeita como uma pintura. Eu tinha usado a porcelana da minha avó, aquele delicado padrão azul que só aparecia em ocasiões especiais. A peça central era uma cornucópia que passei 2 horas arrumando com abóboras em miniatura, folhas de outono e velas à pilha que tremeluziam como chamas de verdade. Taylor passou por ela 3 vezes sem fazer um único comentário. Mãe, este recheio está incrível, disse Hunter, servindo-se de uma segunda porção. É a mesma receita que a vovó usava, com algumas modificações? Sorri, observando-o saborear cada mordida. Adicionei algumas cerejas secas este ano. Faith ergueu sua taça de vinho. Para mamãe, por realizar mais um milagre de ação de graças. Suas bochechas estavam coradas por causa do Pinot Noir, e ela parecia tão jovem e feliz que meu coração apertou. Brindamos e, por um instante, tudo pareceu certo. Era isso que eu imaginava quando dobrava guardanapos às 6 horas da manhã, quando amassava batatas à mão em vez de usar a batedeira, porque ficavam mais saborosas assim. Esse aconchego, essa conexão, esse senso de pertencimento. O telefone de Taylor vibrou novamente. Ele olhou para ele e algo mudou em sua expressão. Está tudo bem, pai? Perguntou Faith, percebendo sua distração. Bem, disse-lhe rapidamente, guardando o telefone no bolso. Mas sua perna balançava debaixo da mesa, como acontecia quando ele estava ansioso com alguma coisa. Fui casada com esse homem por 23 anos. Eu conhecia seus sinais, o jeito como ele pigarreava quando estava prestes a... Meu marido anunciou um jantar de ação de graças. Estou vendendo a casa. Minha namorada precisa de um lugar maior para os filhos. Nossos filhos adultos ficaram perplexos enquanto ele detalhava sua nova vida. Levantei-me em silêncio, fui até minha bolsa e entreguei um envelope a ele. Já que você está fazendo anúncios, eu disse. Dentro do envelope, o molho de cranberry ainda borbulhava no fogão quando o telefone de Taylor vibrou pela 7ª vez naquela manhã. Observei olhar pela porta da cozinha, seu rosto se iluminando de um jeito que eu não via há meses. Pelo menos não para mim. Querida, você pode me ajudar a tirar o peru dali? Gritei, lutando com o peru de 9 quilos que estava assando desde o amanhecer. A cozinha cheirava a salva e manteiga, exatamente como a da minha mãe quando eu tinha a idade da Faith. Eu estava acordada desde as 5, determinada a tornar este dia de ação de graças perfeito. 1 minuto, ele murmurou, os polegares voando pela tela. Eu mesma levantei o peru, sentindo a dor familiar na lombar que me lembrou que eu não tinha mais 25 anos. 47 anos, e meu marido não conseguia se desvencilhar do celular por tempo suficiente para me ajudar com a refeição que eu havia passado uma semana planejando. Mas engoli a irritação. Hoje era sobre família.
Hunter tinha vindo de Chicago na noite anterior, lindo com seu paletó novo, mas com os olhos cansados. Seu trabalho de consultoria era exigente, mas ele se esforçou para estar ali. Faith chegou naquela manhã com sua energia impetuosa de sempre, com os braços cheios de garrafas de vinho e histórias sobre seu programa de pós-graduação. Vê-los novamente à mesa da nossa sala de jantar, rindo e colocando o papo em dia, fez com que cada hora de preparação valesse a pena. A sala de jantar parecia perfeita como uma pintura. Eu tinha usado a porcelana da minha avó, aquele delicado padrão azul que só aparecia em ocasiões especiais. A peça central era uma cornucópia que passei 2 horas arrumando com abóboras em miniatura, folhas de outono e velas à pilha que tremeluziam como chamas de verdade. Taylor passou por ela 3 vezes sem fazer um único comentário. Mãe, este recheio está incrível, disse Hunter, servindo-se de uma segunda porção. É a mesma receita que a vovó usava, com algumas modificações? Sorri, observando-o saborear cada mordida. Adicionei algumas cerejas secas este ano. Faith ergueu sua taça de vinho. Para mamãe, por realizar mais um milagre de ação de graças. Suas bochechas estavam coradas por causa do Pinot Noir, e ela parecia tão jovem e feliz que meu coração apertou. Brindamos e, por um instante, tudo pareceu certo. Era isso que eu imaginava quando dobrava guardanapos às 6 horas da manhã, quando amassava batatas à mão em vez de usar a batedeira, porque ficavam mais saborosas assim. Esse aconchego, essa conexão, esse senso de pertencimento. O telefone de Taylor vibrou novamente. Ele olhou para ele e algo mudou em sua expressão. Está tudo bem, pai. Em vez disso, levantei-me devagar, calmamente, e fui até minha bolsa no balcão da cozinha. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu pegava o envelope que carregava havia 3 semanas, esperando o momento certo ou talvez esperando o pior momento, que aparentemente era agora. Voltei para a mesa e coloquei o envelope ao lado do prato dele, bem em cima da mancha de molho que ele havia deixado durante seu pequeno discurso. Já que você está fazendo anúncios, eu disse baixinho, encontrando seus olhos pela primeira vez no dia. Então me sentei novamente, peguei meu garfo e dei uma mordida na caçarola de batata doce. Tinha gosto de cinza, mas eu mastiguei mesmo assim, mantendo contato visual com o homem que acabará de destruir o dia de ação de graças da nossa família com a crueldade casual de alguém lendo uma lista de compras. O envelope estava ali entre nós como uma arma carregada e, pela primeira vez desde que começara a falar, Taylor pareceu inseguro. Seus dedos pairavam sobre o envelope creme como se pudesse mordê-lo. O empresário confiante que acabará de anunciar a venda da nossa casa havia sumido, substituído por alguém que parecia genuinamente assustado. Sua mão tremia ao pegá-lo, sentindo seu peso. O que foi, pai? A voz de Hunter cortou a tensão, mas seus olhos não se desviaram do rosto do pai. Havia algo diferente na expressão do meu filho, uma dureza que eu nunca tinha visto antes. O homem que lhe admirou a vida toda acabará de se revelar um estranho. Taylor virou o envelope, examinando o lacre. Eu havia escrito o nome dele com minha letra cursiva cuidadosa, a mesma letra que assinava cartões de aniversário e bilhetes de aniversário por mais de 2 décadas. Mas isso parecia diferente. Final. Jordan, o quê? Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando ele olhou para mim. Mantive minha expressão neutra, quase serena. Deixei que ele pensasse. Deixei que ele suasse. Faith nos observava, com a taça de vinho esquecida na mão. Mãe, você está bem? Sua voz era baixa, vulnerável. Ela ainda estava processando a bomba do pai, tentando entender como seu mundo tinha acabado de mudar de eixo. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a mão livre dela. Estou bem, querida. E, surpreendentemente, estava. Pela primeira vez em meses, me senti completamente no controle. Taylor guardou o envelope no bolso do paletó sem abri-lo. O alívio em seu rosto era quase cômico, como se adiar o inevitável de alguma forma o fizesse desaparecer. Mas eu podia ver a curiosidade o consumindo, o jeito como sua mão voltava ao bolso. Você não vai abrir? Perguntou Hunter, com um tom de voz tão cortante que fez Taylor se encolher. Depois, murmurou Taylor, pegando seu copo d'água. Sua garganta estava seca. A atmosfera em torno da nossa linda mesa de ação de graças havia mudado completamente. O que antes era uma conversa familiar calorosa agora era forçada e desconfortável. Faith olhava de um lado para o outro,
tentando juntar as peças de um quebra-cabeça para o qual não tinha todas as peças. Hunter havia parado de comer completamente, com o maxilar cerrado. Continuei minha refeição, saboreando cada mordida. O peru estava perfeitamente suculento. O recheio tinha a quantidade certa de ervas, e o molho de cranberry tinha o equilíbrio perfeito entre azedo e doce. Todas aquelas horas de preparo não foram em vão. Afinal, esta refeição seria definitivamente memorável. Então, eu disse em tom de conversa, cortando outro pedaço de peru: há quanto tempo a Holly vem te ajudando a tomar decisões sobre a nossa casa? O garfo de Taylor bateu ruidosamente em seu prato. Jordan, agora não. Quando, então? Perguntei, com a voz ainda calma. Depois que você tiver embalado meus pertences, depois que tiver trocado as fechaduras. A taça de vinho de Faith bateu na mesa com mais força do que ela pretendia. Você está mesmo fazendo isso? Está mesmo trocando a mãe por uma mulher com filhos? É complicado, disse Taylor, a resposta clássica de um homem que sabia que estava errado, mas não conseguia admitir. Não, disse Hunter com firmeza. Na verdade, não é nada complicado. Foi então que o telefone de Taylor começou a vibrar. Ele olhou para a tela e eu vi o nome dela aparecer. Holly. Mesmo agora, mesmo em meio à destruição da família dele, ela não conseguia deixá-lo sozinho nem para uma refeição. O telefone vibrou sem parar. Atenda, eu disse baixinho. Não deixe que a gente te impeça de cuidar das suas prioridades. Ele recusou a ligação, com o rosto vermelho. É trabalho. Faith riu, mas não havia humor algum. No dia de ação de graças, às 19 horas, o telefone vibrou pela quarta vez. A compostura de Taylor estava se rompendo. Ele continuava tocando o bolso onde o envelope estava escondido, a perna balançando freneticamente sob a mesa. Sabe de uma coisa? Hunter se levantou abruptamente, o guardanapo caindo no chão. Perdi o apetite. Ele olhou para o pai com tanta decepção que até eu senti. 23 anos de casamento, pai. 23 anos do que eu pensava ser uma família feliz. E você anuncia seu caso no jantar de ação de graças como se estivesse discutindo os lucros do trimestre. Hunter, você não entende. Eu entendo perfeitamente. A voz de Hunter era fria e controlada. Você decidiu que sua felicidade valia mais do que a dignidade da mamãe, mais do que as tradições da nossa família, mais do que olhar seus filhos nos olhos sem mentir. Taylor abriu a boca para responder, mas Hunter já estava se afastando. Ouvimos seus passos na escada, depois o clique firme da porta do seu quarto de infância se fechando. Os olhos de Faith brilhavam com lágrimas não derramadas. Papai, ela sussurrou, usando o nome que não o chamava há anos. Como você pôde fazer isso com a gente? Por um instante, a máscara de Taylor caiu completamente. Vi arrependimento transparecer em seu rosto, uma dor genuína por magoar a filha. Mas então seu telefone vibrou novamente, e o momento passou. Desta vez, ele atendeu. Não posso falar agora, disse em voz baixa, afastando-se da mesa. Mas Faith e eu podíamos ouvir a voz de Holly pelo alto-falante, ríspida e exigente. Não conseguíamos distinguir as palavras, mas o tom era claro. Ela não gostou de ser ignorada. Eu disse que não posso falar, repetiu Taylor com a voz tensa. Ele encerrou a ligação e imediatamente virou o telefone para baixo sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Faith encarava o pai como se o estivesse vendo pela primeira vez. Continuei comendo, deixando o silêncio se estender entre nós. Às vezes, o silêncio dizia mais do que palavras jamais poderiam. Finalmente, Faith falou: acho que preciso de um pouco de ar. Ela se levantou com cuidado, seus movimentos deliberados e controlados. Mãe, você gostaria de ajuda para tirar a mesa? Tudo bem, querida. Vá tomar um pouco de ar fresco. Depois que ela foi embora, ficamos só eu e Taylor sentados um de frente para o outro à mesa onde compartilhamos inúmeras refeições, comemoramos aniversários, ajudamos nossos filhos com a lição de casa e planejamos nosso futuro. O envelope no bolso dele poderia muito bem ser uma bomba relógio. Jordan, disse-lhe finalmente, precisamos conversar. Olhei para ele, olhei de verdade pela primeira vez em meses. Quando ele se tornará tão estranho?
Quando o homem que eu amei o suficiente para construir uma vida com ele se transformará em alguém capaz de devastar a família por causa de sobremesa e torta? Não, respondi simplesmente, levantando-me e começando a empilhar os pratos. Não, não mesmo. Naquela noite, fui dormir cedo e tranquei a porta do quarto. Ouvi Taylor andando de um lado para o outro lá embaixo, provavelmente tentando criar coragem para abrir o envelope. Deixei que ele andasse de um lado para o outro. Deixei que ele pensasse. Dormi melhor do que em meses. Na manhã seguinte ao dia de ação de graças, acordei com a casa vazia. Taylor tinha saído antes do amanhecer, provavelmente para evitar encarar o envelope, ainda queimando no bolso do paletó. Preparei café na cozinha silenciosa, observando o vapor subir da minha caneca enquanto memórias que eu vinha reprimindo há meses finalmente ressurgiam. Tudo começou em março, numa terça-feira tão comum, quando tudo começou a desandar, embora eu não soubesse disso na época. Taylor chegou em casa 3 horas atrasado, com o colarinho levemente amassado, alegando que a reunião com o cliente havia se atrasado. Eu esquentei o jantar dele no micro-ondas, perguntei sobre o seu dia, ouvi suas respostas cansadas, a esposa perfeita e confiante, mas algo parecia estranho. Talvez fosse a maneira como ele evitava meus olhos, ou como tomava banho imediatamente em vez de se jogar no sofá como sempre. Pequenas coisas, pequenas rupturas na nossa rotina que eu explicava porque a alternativa era assustadora demais para considerar. As noites longas viraram um padrão. Apresentação importante amanhã, ele dizia, pegando a bolsa do laptop. Não me espere acordada. Eu ficava deitada na cama, ouvindo o carro dele na entrada da garagem, olhando o relógio quando a meia-noite virou 1 hora da manhã, depois 2 horas. Quando eu perguntava sobre as longas horas, ele suspirava fundo, me fazendo sentir culpada por questionar sua dedicação em sustentar nossa família. Abril trouxe os planos cancelados. Nossa reserva para o jantar de aniversário no Chase Lauren, o restaurante onde ele havia pedido em casamento 24 anos antes, foi adiada devido a uma crise emergencial com clientes. Os ingressos para o teatro que Faith nos dera de aniversário não foram utilizados quando Taylor, de repente, teve que voar para Denver. Cada decepção vinha acompanhada de pedidos de desculpas elaborados e promessas de me compensar mais tarde. O a mais tarde nunca veio. Holly Morrison apareceu pela primeira vez como um nome em conversas casuais. Holly, da contabilidade, acha que deveríamos reestruturar os relatórios trimestrais. Holly sugeriu um novo sistema de software para monitorar clientes. Apenas mais uma colega na empresa em expansão de Taylor, alguém cuja opinião ele valorizava profissionalmente. Então comecei a vê-la no celular dele. A primeira foto era inocente o suficiente, uma foto de grupo da festa de Natal do escritório que eu tinha pulado por causa da gripe. Holly era loira, pequena, parada perto o suficiente de Taylor para chamar minha atenção. Ela tinha o tipo de rosto radiante e sem rugas que denunciava alguém pelo menos 10 anos mais jovem que meus 47 anos. Mas foi a segunda foto que me deu um frio na barriga. Taylor e Holly no que parecia ser uma cafeteria, com os 3 filhos pequenos dela reunidos ao redor. Ela ria de algo que lhe tinha dito, com a mão apoiada no braço dele, enquanto uma menininha de Maria Chiquinha sentava no colo dele como se pertencesse àquele lugar. Encontrei-a por acaso, navegando pelo celular dele para verificar a previsão do tempo enquanto o meu estava carregando. A foto tinha data de 2 semanas antes, num sábado em que Taylor alegara estar jogando golfe com seu colega de faculdade, Marcos. Quem são essas crianças? Perguntei naquela noite, mostrando a tela. Minha voz era calma, curiosa, dando-lhe todas as oportunidades para se explicar. Taylor mal olhou para o telefone antes de começar a responder. Ah, é a Holly do trabalho. Ela está passando por um divórcio complicado. Precisava de alguém para conversar. São os filhos dela. Que fofura, né? As coitadas estão sofrendo muito com a separação dos pais. A explicação foi suave, ensaiada, dada com a dose certa de preocupação com a situação fictícia de Holly. Mas notei como ele pegou o celular de volta imediatamente, como seu polegar se moveu para apagar a foto sem pensar. Você está ajudando ela com o divórcio? Insisti gentilmente. Alguém precisa. Seu tom carregava aquele toque de retidão que significava que a conversa havia terminado. Ela não tem muitos amigos, Jordan. Às vezes, as pessoas só precisam de apoio em momentos difíceis.
Eu queria desesperadamente acreditar nele, então reprimi a sensação de enjoo e escolhi a confiança em vez da desconfiança. Afinal, aquele era o Taylor, o meu Taylor, que me trazia café na cama todos os domingos de manhã e se lembrava de comprar meu vinho favorito quando voltava do trabalho para casa. Mas os telefonemas começaram a ficar mais difíceis de ignorar. O nome de Holly iluminava a tela durante o jantar, durante o café da manhã, até mesmo durante a cerimônia de formatura de Hunter. Taylor olhava para o telefone, franzia a testa e deixava cair na caixa postal. Ela está passando por um momento difícil, explicava. Provavelmente precisa de conselhos sobre a batalha pela custódia. A batalha pela custódia que, como descobri mais tarde, não existia porque Holly estava divorciada havia 3 anos. Numa noite de julho, Faith ligou enquanto Taylor estava lá em cima, supostamente trabalhando. Estávamos conversando sobre o estágio de verão dela quando ela mencionou ter visto o pai no parque perto do apartamento dela. Ele estava com uma mulher e os filhos dela, disse Faith casualmente. Brincando no balanço, parecia um passeio em família de verdade. Quase fui até lá para cumprimentá-la, mas eles pareciam, sei lá, íntimos, como se eu estivesse interrompendo algo particular. Minhas mãos ficaram geladas. Como era a mulher? Loira, bonita, mais nova que você. As crianças eram adoráveis, 2 meninos e uma menina. Papai estava empurrando a menina no balanço, e ela estava rindo feito louca. Foi realmente muito fofo. Mas a voz de Faith sumiu. Mas o que, querida? Foi estranho ver o papai com os filhos dos outros. Ele parecia tão natural com eles, como se já tivesse feito isso umas 100 vezes. E o jeito que a mulher olhava para ele. Faith fez uma pausa. Mãe, está tudo bem entre você e o papai? Menti sem rodeios, protegendo minha filha e a mim mesma. Está tudo bem, querida. Papai provavelmente acabou de encontrar a colega de trabalho e os filhos dela. Você sabe como ele é com crianças. Mas depois que desliguei, fiquei sentada na sala escura por horas. Peças de um quebra-cabeça que eu me recusava a ver finalmente se encaixaram. As noites mal dormidas, os planos cancelados, os telefonemas constantes, as fotos e agora isso, meu marido brincando de família com os filhos de outra mulher enquanto eu ficava em casa me perguntando onde nosso casamento tinha dado errado. Foi então que parei de lutar pela atenção dele e comecei a prestar atenção. Eu o ouvia falar, notando as pequenas inconsistências em suas histórias. Observava seu rosto quando o telefone tocava, reconhecendo as diferentes expressões que ele demonstrava para cada pessoa que ligava. Comecei a documentar as mudanças em nossas finanças, os saques inexplicáveis, as cobranças no cartão de crédito de restaurantes onde eu nunca tinha ido, as compras misteriosas em dinheiro que nunca tinham explicação. A palavra downsizing surgiu pela primeira vez em setembro. Taylor a mencionou casualmente durante o café da manhã, como se estivesse falando sobre o tempo. O mercado imobiliário está bem aquecido agora, disse ele, sem tirar os olhos do tablet. Talvez seja inteligente pensar em reduzir o tamanho da casa enquanto podemos conseguir um bom dinheiro por este lugar. Eu soube naquele momento, pelo jeito como ele evitou meu olhar, pela casualidade cuidadosa do seu tom de voz, pelo timing de tudo. Ele não estava planejando reduzir o tamanho da casa comigo. Ele estava planejando aumentar o tamanho da casa com outra pessoa. Mas Taylor cometeu um erro crucial em toda a sua cuidadosa farsa. Ele presumiu que eu continuaria sendo a esposa passiva e confiante que engolia todas as mentiras e aceitava todas as desculpas. Ele achou que eu ficaria quieta enquanto ele desmantelava nossa vida aos poucos. Ele não fazia ideia de que eu já tinha marcado uma consulta com Clayton Richards, o melhor advogado de divórcio do estado. O escritório de Clayton Richards cheirava a couro e colônia cara, o tipo de lugar onde pessoas poderosas vinham para desmantelar suas vidas com precisão. Sentei-me em frente à sua mesa de mogno, com as mãos cruzadas, observando-o revisar a pasta que eu havia trazido, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, fotos impressas de redes sociais. Evidência de uma vida vivida paralelamente à minha. Senhora Davidson, disse Clayton, com seus cabelos prateados refletindo a luz da tarde que entrava pelas janelas do chão ao teto, preciso perguntar se a senhora tem certeza de que quer continuar assim? Assenti, com a voz firme. Preciso me proteger e proteger meus filhos. Meu marido acha que sou ingênua. Prefiro continuar assim até estar pronta. O que não contei a Clayton foi como descobri a presença de Holly nas redes sociais.
Ironicamente, foi Faith quem mencionou ter visto postagens de alguém da empresa do pai dela. A colega de trabalho do papai está sempre postando essas fotos fofas de família, disse ela durante um de nossos telefonemas semanais. Me faz sentir saudades de quando era pequena. O nome Holly Morrison ficou na minha cabeça até que a curiosidade finalmente venceu. Certa noite, enquanto Taylor trabalhava até tarde ou alegava trabalhar, procurei por ela online. O que encontrei fez meu café esfriar nas mãos. Holly não estava apenas postando fotos de família, ela estava criando uma narrativa. Reconheci fotos dos filhos em parques, restaurantes que Taylor mencionara frequentar para almoços de trabalho, até mesmo a sorveteria onde ele levava Hunter e Faith quando eram pequenos. Mas foram as legendas que realmente doeram. Aventuras de um dia com minhas pessoas favoritas, ela escreveu abaixo de uma foto da filha no mesmo balanço onde Taylor empurrara Faith 20 anos antes. A garotinha ria, com suas Marias Chiquinhas loiras esvoaçando, enquanto as mãos de um homem, mãos que eu reconheceria em qualquer lugar, a seguravam por trás. Outra publicação mostrava os filhos dela construindo castelos de areia na praia. Ensinando a eles que novos começos podem ser lindos, era a legenda, publicada no mesmo fim de semana em que Taylor me contou que participaria de um retiro obrigatório de trabalho. Ao fundo, quase invisível, mas inconfundivelmente presente, estava a camisa polo azul característica de Taylor. A publicação mais devastadora veio em outubro, um jantar aconchegante no que parecia ser o apartamento de Holly, velas tremulando em uma pequena mesa, seus filhos de pijamas combinando em volta de um homem cujo rosto foi cuidadosamente recortado do quadro. A legenda dizia: grata pelo homem que mostra aos meus bebês como é o verdadeiro amor. Algumas pessoas entram na sua vida e fazem você perceber o que estava perdendo. 37 curtidas, 12 comentários de amigos e familiares celebrando sua felicidade, parabenizando-a por encontrar alguém especial. Fiquei sentado olhando para a tela do meu laptop até meus olhos arderem, me perguntando quantas dessas pessoas sabiam que seu alguém especial era casado. Mas foram as evidências financeiras que realmente revelaram a extensão da farsa de Taylor. Enquanto nossos cartões de crédito estouravam e as contas se acumulavam sem pagamento, cobranças misteriosas apareciam em extratos que eu nunca tinha visto antes. Uma conta conjunta que descobri por puro acidente quando a correspondência chegou ao nosso endereço para o senhor e a senhora Tate Davidson. Só que a senhora não era eu. Abri o envelope com as mãos trêmulas e encontrei extratos de um cartão de crédito que eu nunca havia assinado, tanto em nome de Taylor quanto de Holly Morrison. As cobranças pintavam um quadro de felicidade doméstica, supermercados, lojas de brinquedos, lojas de roupas infantis. $600 numa loja chamada Móveis Little Dreamers, provavelmente beliches para os filhos dela. $400 na Princess Palace Boutique, sem dúvida para a filha dela. Enquanto isso, nossa hipoteca atrasou 2 vezes, e eu tive que usar minhas próprias economias para pagar a conta de luz quando Taylor alegou que seu depósito direto estava atrasado. A descoberta mais dolorosa veio quando encontrei recibos no bolso do casaco de Taylor. Não eram suspeitos por si só, apenas compras do dia a dia na Target e na CVS. Mas os itens contavam uma história que me partiu o coração: Tylenol infantil, Band-Aids com personagens de princesas e super-heróis, livros de histórias para dormir e até mesmo um recibo de um bolo de aniversário com a feliz 4º aniversário, Elysian escrito em glacê rosa. Ele vivia a vida de um pai completo com os filhos de Holly, enquanto seus próprios filhos adultos se perguntavam por que ele parecia tão distante durante as ligações familiares. Comecei a documentar tudo: capturas de tela de postagens em redes sociais, cópias de extratos financeiros, fotos de recibos. Não porque eu quisesse magoá-lo, mas porque Clayton havia me avisado que homens como Taylor, bem-sucedidos, charmosos e bem relacionados, frequentemente tentavam reescrever a história durante os processos de divórcio. Ele vai alegar que o dinheiro era para despesas comerciais legítimas, explicou Clayton durante nosso segundo encontro. Ele vai dizer que as postagens nas redes sociais foram mal interpretadas, que ele estava apenas sendo simpático com um colega que estava passando por um momento difícil. Homens na posição dele são muito bons em controlar narrativas. Eu guardava tudo num cofre de um banco do outro lado da cidade, em algum lugar onde Taylor jamais pensaria em procurar. Toda sexta-feira, eu fazia meus depósitos semanais, adicionando novas evidências à pilha crescente. Parecia estar me preparando para uma guerra, o que eu imagino que fosse. O ponto de ruptura aconteceu no nosso aniversário, 15 de outubro, uma data que antes significava jantares românticos e presentes atenciosos, longas caminhadas e promessas sussurradas sobre envelhecermos juntos.
Fiz reservas no Chase Lauren com 6 semanas de antecedência, confirmando 2 vezes para garantir que tudo estivesse perfeito. Às 5 horas, eu estava colocando o vestido preto que Taylor disse uma vez que me deixava deslumbrante. Às 5h30, eu estava revisando minha maquiagem uma última vez. Às 6 horas, eu estava parada na porta da frente, de salto alto e casaco, com as chaves do carro na mão. A ligação de Taylor veio às 6h15. Jordan, sinto muito, mas a Holly está tendo uma emergência. Um colapso total por causa da situação da custódia. Não posso deixá-la sozinha com as crianças nesse estado. Podemos adiar? Talvez neste fim de semana. Eu estava parada na entrada da casa, me olhando no espelho, arrumada sem ter para onde ir, casada com um homem que estava em outro lugar bancando o herói da crise de outra mulher. A mulher cuja existência ele outrora negara, cujo relacionamento com ele minimizara, cujos filhos agora eram mais importantes do que sua esposa de 23 anos. Claro, eu disse, com a voz calma como vidro. Emergências familiares vêm em primeiro lugar. Depois que desliguei, não troquei de vestido. Em vez disso, dirigi sozinha até o Chase Lauren, sentei-me à nossa mesa para 2 e apreciei a garrafa de vinho mais cara do cardápio. Os garçons foram gentis, fingindo não notar que a mulher que comemorava seu aniversário estava jantando sozinha. Naquela noite, enquanto Taylor presumivelmente confortava Holly durante seu conveniente colapso, liguei para Clayton do meu carro no estacionamento do restaurante. Está na hora, eu disse simplesmente. Na manhã seguinte, enquanto Taylor dormia até tarde, exausto de sua noite de apoio emocional, me encontrei com Clayton e sua equipe. Passamos 4 horas traçando uma estratégia que protegeria meus interesses, mantendo Taylor completamente alheio ao que estava por vir. O elemento surpresa é a sua maior vantagem, Clayton dissera. Homens como seu marido agem a partir de uma posição de controle presumido. Eles fazem planos com base na crença de que suas esposas permanecerão passivas e previsíveis. Mas eu estava farto de ser previsível. A semana após o dia de ação de graças passou lentamente como um animal ferido. Taylor se movia pela casa como um fantasma, o envelope fechado parecendo queimar qualquer bolso em que o tivesse enfiado. Eu observei checar o paletó, a pasta, a gaveta do criado mudo, sempre se certificando de que ainda estava lá, nunca corajoso o suficiente para encarar o que havia dentro. Eu seguia minha rotina normal com uma calma quase zen, café da manhã, tarefas da tarde, notícias da noite. Mas, por baixo da superfície, eu estava eletrizado de expectativa. Cada vez que a mão de Taylor se movia em direção ao envelope, cada vez que ele começava a dizer algo e depois parava, eu me sentia como um pianista esperando o momento perfeito para tocar o acorde final. Na manhã de quinta-feira, exatamente uma semana depois de ele ter destruído o dia de ação de graças da nossa família, eu estava fazendo panquecas quando ouvi passos na escada. Passos pesados e deliberados, que revelavam um homem que finalmente havia reunido coragem para encarar a situação. Taylor apareceu na porta da cozinha, o envelope creme agarrado nas mãos trêmulas como uma arma que ele temia que explodisse. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos vermelhos. Ele claramente não tinha dormido muito. Jordan, disse ele, com a voz rouca, o que é isso? Virei uma panqueca com facilidade, sem me virar. Abre e descubra. O som de papel rasgando encheu a cozinha. Eu podia ouvi-lo desdobrando os documentos lá dentro, o farfalhar da papelada oficial que mudaria tudo. Então veio o silêncio, um silêncio longo, terrível e absoluto que se estendeu entre nós como um abismo. Quando ele finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Você transferiu a escritura. Virei-me lentamente, encontrando seus olhos pela primeira vez em dias. Seu rosto estava completamente branco e suas mãos tremiam tanto que os papéis faziam barulho. 3 meses atrás, eu disse em tom de conversa, como se estivéssemos falando sobre o tempo. É incrível quanta papelada não é lida quando você está ocupado brincando de casinha com a família de outra pessoa. Você armou para mim, as palavras saíram num chiado, cheio de raiva e descrença. Você planejou tudo isso. Tomei um gole do meu café, saboreando o calor e eu me protegi. Há uma diferença. A casa, ele começou, depois parou, sua mente claramente percorrendo as implicações. A Holly está grávida. Estávamos planejando. A Holly está esperando uma casa que nunca foi sua para me dar. Larguei minha caneca com cuidado deliberado. Engraçado como isso funciona.
O telefone da Taylor começou a tocar. O nome da Holly apareceu na tela, e eu vi a cor sumir completamente do rosto dele. Ele claramente havia prometido algo que não podia cumprir. E agora a realidade estava a chamando. Ele atendeu no quarto toque, com a voz falsamente alegre. Oi, querida. A voz de Holly era ríspida o suficiente para que eu pudesse ouvir cada palavra do outro lado da cozinha. Taylor, ando pensando no cronograma da venda da casa. As crianças estão tão animadas com os novos quartos, e eu quero começar a olhar os móveis. Quando você acha que teremos a papelada assinada? Os olhos de Taylor encontraram os meus do outro lado da cozinha. Sorri docemente e tomei outro gole de café. Na verdade, Holly, houve uma complicação. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Quando Holly voltou a falar, sua voz havia se transformado em um sussurro perigoso. Que tipo de complicação? Acontece que a casa não está mais tecnicamente no meu nome. Como assim, não está no seu nome? A casa é sua. Taylor me olhou desamparado, como se eu pudesse, de alguma forma, salvá-lo da confusão que ele havia criado. Voltei-me para as minhas panquecas, cantarolando baixinho. Jordan transferiu a escritura, disse-lhe finalmente, sem me avisar. Descobri hoje. A explosão que se seguiu foi espetacular. A voz de Holly atingiu um tom que provavelmente estilhaçou cristais em algum lugar da vizinhança. Palavras como atraído, manipulado ou cobra mentirosa enchiam a cozinha. E eu tinha que admitir, fiquei impressionado com o vocabulário dela. Então, deixa eu ver se entendi, Holly dizia quando sua voz finalmente voltou ao tom humano. Você prometeu a mim e aos meus filhos uma casa que nunca foi sua. Você me fez acreditar que tínhamos um futuro quando você era apenas mais um marido infiel sem nenhum plano. Holly, por favor. Não ouse me dizer o Holly, por favor. Desperdicei 8 meses da minha vida com um homem que nem consegue garantir um teto sobre nossas cabeças. A linha ficou muda. Taylor encarou o celular como se tivesse sido mordido, depois olhou lentamente para mim. Ela desligou. Chocante, eu disse secamente. Quem poderia prever que uma mulher em busca de segurança financeira pudesse perder o interesse quando o dinheiro desaparecesse? O celular dele vibrou com uma mensagem de texto, depois outra, e mais outra. Eu não conseguia ver a tela, mas o rosto de Taylor me disse tudo o que eu precisava saber sobre os pensamentos finais de Holly sobre o relacionamento deles. 23 anos, disse-lhe de repente, com a voz embargada. 23 anos de casamento, e você destrói tudo com papelada. Virei-me para encará-lo de frente, pela primeira vez desde que toda essa confusão começou, deixei minha raiva transparecer. Eu destruí tudo? Eu destruí o nosso casamento? Abaixei a espátula com força suficiente para fazê-lo estremecer. Você ficou na nossa sala de jantar, na frente dos nossos filhos, e anunciou seus planos de vender a nossa casa para a conveniência da sua namorada. Mas, de alguma forma, fui eu quem destruiu o nosso casamento? Você podia ter falado comigo, disse ele, as palavras saindo afiadas como vidro quebrado. Entre suas madrugadas no trabalho e seus telefonemas de emergência da Holly, entre suas mentiras sobre jogos de golfe e seus cartões de crédito secretos, quando exatamente eu deveria ter essa conversa com o estranho usando o rosto do meu marido? Taylor tentou ligar para Hunter e Faith naquela tarde. Eu observei andando de um lado para o outro na sala, deixando mensagens de voz uma atrás da outra, sem resposta. Quando Hunter finalmente atendeu a quarta ligação, a conversa durou exatamente 30 segundos. Estamos com a mamãe, disse Hunter, sua voz ecoando claramente pelo viva voz. Você fez sua escolha no jantar de ação de graças. Nós fizemos a nossa. A resposta de Faith foi ainda mais curta quando Taylor a alcançou naquela noite. Não me ligue mais até que esteja pronta para se desculpar com a mamãe. E eu quero dizer desculpas de verdade, não com esse jargão corporativo falso que você vem usando. No sábado, eu estava organizando o brunch do meu clube do livro na cozinha que Taylor planejara entregar para Holly. 8 mulheres se reuniram ao redor da ilha onde eu havia disposto frutas frescas, croissants e o tipo de café caro que eu vinha racionando porque nossas finanças estavam apertadas. As risadas que enchiam o espaço pareciam diferentes das que já tínhamos visto nos últimos meses, mais leves. Nossa, Jordan, você parece tão relaxado ultimamente, comentou minha amiga Margarete, pegando outro morango. Você está praticamente radiante.
Olhei em volta para as mulheres que eram minhas amigas há anos, sentadas na casa que eu protegi, curtindo a vida que eu lutei para preservar. Sinto que finalmente parei de prender a respiração, eu disse. E pela primeira vez em meses, isso era completamente verdade. Os papéis do divórcio chegaram numa terça-feira de fevereiro, entregues por um entregador que parecia se desculpar por perturbar meu café da manhã. Assinei com mãos firmes, notando que Taylor havia entrado com o pedido primeiro, sua última tentativa de controlar uma narrativa que já havia escapado por entre seus dedos como água. Clayton tinha me avisado que isso aconteceria. Homens como Taylor precisam sentir que estão conduzindo o processo, explicou ele durante uma de nossas sessões de estratégia. Deixe-o entrar com o processo. Deixe-o pensar que está no comando. Enquanto isso, estaremos 3 passos à frente com nossa contração. Coloquei os papéis no balcão da cozinha sem abri-los. Haveria tempo para rever a versão de Taylor sobre a dissolução do nosso casamento mais tarde. Por enquanto, eu tinha uma vida para reconstruir e, surpreendentemente, ela parecia mais leve a cada dia que passava. Taylor se mudou em janeiro, levando apenas suas roupas e deixando para trás 23 anos de memórias compartilhadas como se fossem posses de outra pessoa. Ele alugou um pequeno apartamento do outro lado da cidade, não a casa espaçosa que prometera Holly, mas algo que serviria enquanto ele se reagrupava. Ouvi através da Faith que Holly lhe dera um ultimato após o término, provar que ele poderia lhe dar a estabilidade de que ela precisava ou perdê-la para sempre. Aparentemente, ele havia escolhido lutar por ela. A primavera trouxe um acontecimento inesperado. Faith me ligou em uma manhã ensolarada de abril, com a voz borbulhando de notícias que me gelaram o sangue. Mãe, você não vai acreditar, disse ela. Papai vai se casar de novo com a Holly em junho. Quase deixei cair minha caneca de café. Casado de novo? Já? O divórcio ainda nem foi finalizado. Eu sei, né? Mas, aparentemente, a Holly o perdoou depois que ele prometeu que começariam a tentar ter um filho juntos. Ela quer dar um irmãozinho para os filhos, e o papai está totalmente dentro. Aos 51 anos, Taylor planejava recomeçar completamente, apagar sua primeira família e construir uma nova com uma mulher 20 anos mais jovem. A audácia era de tirar o fôlego. Você está convidado? Perguntei cautelosamente. O riso de Faith foi amargo. Nós dois estávamos, Hunter e eu. Papai enviou convites formais como se fossemos parentes distantes em vez de filhos dele. Hunter jogou o dele no lixo, mas estou pensando em ir só para assistir ao espetáculo. Depois que desligamos, fiquei sentada no meu jardim por um longo tempo, processando essa última reviravolta. Taylor não estava apenas seguindo em frente, ele estava reescrevendo toda a sua identidade. O homem que reclamava da necessidade de trocar fraldas quando nossos filhos eram bebês agora prometia fazer tudo de novo. Mas algo me incomodava. Holly tinha 32 anos, jovem o suficiente para ter mais filhos. Mas por que ela estava tão focada em engravidar imediatamente? A urgência parecia desesperada, como se ela estivesse tentando prender Taylor com laços biológicos antes que ele mudasse de ideia novamente. A resposta veio em maio, através de uma conversa que eu não deveria ter ouvido. Eu estava no supermercado quando vi Holly na seção de farmácia, falando ao celular em voz baixa e irritada. Abaixei-me atrás do balcão de vitaminas, sem me orgulhar de ter escutado, mas sem conseguir resistir. O acordo de custódia exige isso, ela dizia. Se eu quiser transferir as crianças para outro estado, o pai delas precisa de provas de que meu novo marido pode sustentar os filhos. É uma cláusula arcaica sobre planejamento familiar e estabilidade financeira. Meu coração disparou. Um teste de fertilidade. Holly precisava que Taylor provasse que ele poderia ter filhos como parte do acordo de custódia dela. Mas o que Holly não sabia, o que o próprio Taylor havia esquecido em sua névoa de crise de meia-idade, era o segredo que ele havia enterrado 24 anos antes. Naquela noite, fiz um telefonema que vinha evitando há meses. Doutora Martinez, aqui é Jordan Davidson. Preciso lhe perguntar algo confidencial sobre o histórico médico do meu marido. O Dr. Martinez era o médico da nossa família há mais de 2 décadas. Ele fez o parto dos meus 2 filhos, tratou a pressão alta da Taylor e conhecia segredos da nossa família que remontavam a anos. Jordan, disse-lhe calorosamente, como posso ajudá-lo? Taylor vai se casar de novo. A nova esposa dele quer ter filhos.
Preciso saber, ele se lembra dos resultados daquele teste de fertilidade que fez depois que Faith nasceu? O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tempo suficiente para que eu pensasse que tínhamos sido desconectados. Jordan, disse o Dr. Martinez finalmente, essa informação é confidencial. Não posso discutir o histórico médico de um paciente, mesmo com o cônjuge. Mas, hipoteticamente, insisti, se alguém solicitasse uma cópia desses resultados de exames antigos para fins legais, eles ainda estariam arquivados? Outra pausa. Hipoteticamente, os registros médicos são mantidos por 30 anos. E, hipoteticamente, se alguém com legitimidade legal solicitasse esses registros como parte de um processo de divórcio. Ele deixou a frase no ar. Eu entendi perfeitamente. Na manhã seguinte, liguei para Clayton com um pedido especial. Em uma semana, o histórico médico completo de Taylor foi intimado como parte do nosso processo de divórcio. Enterrado em 24 anos de exames de rotina e registros de receitas médicas, havia um único resultado de exame que Taylor havia pedido ao Dr. Martinez para manter em sigilo na época. A ironia era poética. Após o parto difícil de Faith, Taylor fez testes secretamente, pois estava preocupado em ter mais filhos. Os resultados mostraram fertilidade gravemente comprometida, não impossível, mas improvável sem intervenção médica. Ele nunca me contou, preferindo, em vez disso, deixar que eu me culpasse por nossa incapacidade de ter mais filhos depois de Faith. Agora, 24 anos depois, o mesmo resultado do teste estava prestes a atrapalhar seus planos de felicidade doméstica com Holly. A equipe de Clayton providenciou que os registros médicos fossem entregues a Taylor no dia do seu casamento, não por crueldade, mas porque o momento era perfeito para a audiência de custódia de Holly, marcada para a segunda-feira seguinte. Ela precisaria dos resultados dos testes de fertilidade como prova para o tribunal. Passei aquela manhã de sábado no meu jardim, plantando rosas onde os tacos de golfe do Taylor costumavam ficar na garagem. A ironia não me passou despercebida. Eu estava literalmente florescendo onde ele antes ocupava espaço. Meu telefone tocou às 4h30. O número da Faith. Mãe, disse ela, com a voz tensa de tanto rir, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Tente. O casamento foi cancelado. Holly descobriu que o papai não pode ter filhos. Aparentemente, ela abriu alguns prontuários médicos que foram entregues esta manhã, leu enquanto arrumava o cabelo e, quando o papai chegou ao local, ela já tinha saído da cidade com os filhos. Fechei os olhos, sentindo o sol quente no rosto. Que pena. Mãe, disse Faith, desconfiada, a senhora por acaso não sabe nada sobre esses registros médicos, sabe? O histórico médico do seu pai é problema dele, respondi, com sinceridade. Se ele optou por não compartilhar informações importantes com a noiva, isso é problema deles. Naquela noite, sentei-me na varanda da frente com Hunter e Faith, dividindo uma garrafa de vinho e observando o pôr do sol pintar o céu em tons de vitória. Taylor estava em algum lugar do outro lado da cidade, provavelmente sentada em um salão de banquetes vazio, cercada por arranjos de mesa que ninguém veria em um futuro que havia evaporado como a névoa da manhã. Enquanto isso, estávamos exatamente onde pertencíamos, no lar que ele tentou doar, construindo novas memórias sobre as antigas, provando que às vezes a melhor vingança é simplesmente se recusar a deixar que as escolhas de outra pessoa destruam sua felicidade. O karma, eu havia aprendido, nem sempre chega quando você espera, mas quando chega, vem na hora certa. As folhas de outono estavam começando a mudar de cor quando recebi o convite na minha caixa de correio. Papel cartão creme, letra elegante, o tipo de anúncio formal que falava de novos começos e planejamento cuidadoso. A festa de noivado de Hunter, marcada para o primeiro fim de semana de novembro no clube de campo onde ele aprenderá a nadar quando criança. Passei os dedos pelas letras em relevo, sorrindo ao ver como a vida havia fechado o ciclo. Meu filho havia encontrado o amor com Sarah, uma arquiteta brilhante que o fazia rir de um jeito que eu não ouvia desde a adolescência. Eles estavam namorando há 2 anos, mas algo naquele último ano havia solidificado o relacionamento deles de uma forma que demonstrava permanência e parceria genuína. Faith também estava prosperando. Ela se formou summa cum laude e conseguiu um emprego em um prestigiado escritório de advocacia ambiental em Seattle. Sua voz durante nossas ligações semanais transmitia uma confiança que não existia antes, como se me ver reconstruir minha vida lhe tivesse dado permissão para sonhar mais alto para si mesma.
A casa havia se tornado verdadeiramente minha, de maneiras que iam além dos documentos legais. Repintei a sala de estar com um tom suave de verde sálvia, pendurei obras de arte que escolhi sem consultar a opinião de ninguém e transformei o antigo escritório de Taylor em um cantinho de leitura repleto de plantas e luz natural. O espaço respirava de forma diferente agora, livre do peso do fingimento e de ressentimentos ocultos. Minha rotina matinal havia evoluído para algo que eu realmente ansiava: café na varanda dos fundos, 20 minutos de yoga no solário e, então, o que quer que o dia trouxesse sem a constante tensão que havia definido os últimos anos do meu casamento. Em algumas manhãs, eu cuidava do jardim e em outras, pintava aquarelas que nunca seriam exibidas em galerias, mas que me traziam uma satisfação silenciosa. Às quartas-feiras, eu trabalhava como voluntária no abrigo para mulheres no centro da cidade, ajudando outras mulheres a lidar com as complexidades jurídicas de um recomeço. Clayton havia se tornado mais do que apenas meu advogado, ele se tornará um amigo cuja sabedoria ia muito além da estratégia jurídica. Nosso relacionamento profissional havia terminado quando o divórcio foi finalizado, 6 meses antes, mas ainda nos encontrávamos ocasionalmente para um café e para discutir livros ou política local. Ele nunca mais se casou depois do divórcio, 15 anos antes, e, embora nenhum de nós tivesse tocado no assunto de nada além de amizade, havia uma tranquilidade entre nós que parecia possível. A história de Taylor havia tomado uma trajetória diferente. Após a partida de Holly, ele havia se descontrolado de maneiras que poderiam ter me preocupado em algum momento. Ele havia perdido o emprego 3 meses após o desastre do casamento, oficialmente devido à reestruturação, mas todos sabiam que sua reputação de confiabilidade havia sido destruída, assim como sua vida pessoal. Suas tentativas de reconstruir a relação com Holly fracassaram completamente quando ela se mudou para o Arizona com os filhos e um novo namorado, sem deixar endereço para correspondência. Hunter me disse que Taylor estava trabalhando como consultor freelancer, morando em um estúdio e dirigindo um sedã de 10 anos. O homem que outrora comandará salas de reunião e planejar o futuro de outras pessoas estava aprendendo o que significava recomeçar aos 52 anos com nada além do seu orgulho. E mesmo isso era um problema. Mas o acontecimento mais surpreendente aconteceu no mês passado. Taylor me ligou diretamente pela primeira vez desde o divórcio, com a voz mais grave do que eu já ouvirá. Jordan, disse ele, sei que não tenho o direito de te perguntar nada, mas preciso saber. Você vai à festa de noivado do Hunter? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que sim. Ele é meu filho. Eu também quero ir, mas não irei se isso te incomodar. Sei que perdi o direito de reivindicar espaço nas comemorações dos nossos filhos, mas gostaria de tentar reconstruir algum tipo de relacionamento com eles, se possível. Eu estava sentada na cozinha, olhando para o jardim onde os tacos de golfe de Taylor costumavam ficar, considerando minha resposta. A mulher que eu era um ano atrás poderia ter aproveitado a oportunidade para dar um golpe final, para lembrá-lo de tudo que ele havia sacrificado por 8 meses de fantasia de meia-idade. Mas a mulher que eu havia me tornado entendia que minha paz não exigia o sofrimento contínuo dele. Taylor, eu disse finalmente, Hunter e Faith são adultos. O relacionamento deles com você é uma escolha deles. Mas eu não serei a razão pela qual você não pode tentar consertar o que rompeu com eles. A festa de noivado chegou com um clima perfeito de outubro, ar fresco, céu azul brilhante, o tipo de dia que fazia tudo parecer possível. Escolhi um vestido azul marinho que me fez sentir confiante sem me esforçar muito, combinei com os brincos de pérola que minha mãe tinha me dado e dirigi até o clube de campo com as janelas abertas e música tocando. Hunter estava radiante em seu terno cinza escuro, com Sarah brilhando ao seu lado em um vestido cor de champanhe. Eles se moviam pela multidão como pessoas que genuinamente apreciavam a companhia uma da outra, parando para conversar com amigos e familiares que se reuniram para celebrar seu futuro juntos. Taylor chegou na metade do coquetel, com um ar incerto enquanto permanecia parado na porta, observando o salão. Ele havia perdido peso e seus cabelos estavam mais grisalhos do que eu me lembrava, mas se vestira com esmero para a ocasião. Quando Hunter o avistou, observei atentamente o rosto do meu filho, tentando avaliar sua reação. O que vi me surpreendeu, não exatamente perdão, mas algo mais suave do que a raiva que definirá o relacionamento deles no último ano. Hunter se aproximou do pai com Sarah ao seu lado, e eles conversaram baixinho por vários minutos antes de Hunter apresentar Sarah ao homem que sentirá tanta falta do namoro deles. Faith juntou-se a eles alguns minutos depois, e eu observei do outro lado da sala meus filhos fazerem suas próprias escolhas sobre redenção e segundas chances.
Eles foram gentis, mas não efusivos, educados, mas não calorosos. Taylor teria que conquistar seu lugar de volta na vida deles, uma conversa de cada vez, e não havia garantias de que conseguiria. À medida que a noite caía, me vi em pé no terraço com vista para o campo de golfe onde Taylor costumava passar as manhãs de sábado. A ironia não me passou despercebida. Eu estava reivindicando espaço em um mundo que lhe outrora dominara, enquanto permanecia lá dentro, tentando reconstruir pontes que havia queimado por alguém que nunca o conhecera de verdade. Clayton apareceu ao meu lado com 2 taças de champanhe. Como você está? Aceitei a taça, considerando a pergunta. Sério, melhor do que ótimo, na verdade. Ótimo. Muito, genuinamente bom. Ele sorriu. Você mereceu. Olhando para a festa através das janelas do chão ao teto, pude ver Hunter e Sarah cortando o bolo de noivado enquanto Faith tirava fotos e Taylor permanecia um pouco afastado, incerto sobre seu lugar, mas grato por estar incluído. Esta era minha nova vida, não perfeita, mas honesta. Não sem desafios, mas construída sobre uma base que eu mesma escolhi. Aprendi que, às vezes, a melhor vingança não é a destruição, mas a reconstrução. Não destruir a pessoa que te machucou, mas construir algo melhor a partir dos pedaços que ela deixou para trás. A mulher que se sentara à mesa de ação de graças 11 meses antes tinha medo de perder tudo. A mulher que estava naquele terraço descobrira que, às vezes, perder tudo é apenas outra maneira de dizer que você finalmente está livre para escolher o que vem a seguir. E o que viria a seguir parecia uma possibilidade que se estendia até o horizonte, brilhante de promessas inteiramente minha. Se esta história de doce vingança te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Jordan calmamente entregou a Taylor aquele envelope misterioso no jantar de ação de graças, sabendo exatamente que bomba havia dentro. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.